Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos a semana do pânico tarifário, né? Então, essa imagem mostra bem aí o que foi o mercado americano essa semana. E, obviamente, Estados Unidos é a locomotiva do mundo, puxou todo mundo, Europa. A China se segurou bem, né, apesar do Japão ter caído, mas a China foi um dos poucos que se seguraram, e o Brasil não foi diferente do resto do mundo, caiu o nosso Ibov, né, e deixando uma situação complicada novamente, né, porque nós estávamos reagindo, agora volta a cair, e o que mais assustou foi o dólar, né. Então nós tivemos os DIs perdendo fundo, mas o dólar dando uma disparada aí na sexta-feira com mais de 200 pontos. Então assim, o mercado está bem bagunçado, tá? E nós ainda no mercado internacional está mais fácil de entender. Mas no Brasil está mais difícil de entender porque, além de tudo isso que acontece no mundo, tem as próprias dificuldades internas do Brasil, né? Onde é difícil a gente separar o que está acontecendo no mundo com o que está acontecendo. Por exemplo, as pesquisas estavam dizendo que o Lula não tinha chance nenhuma de se reeleger, e aí o mercado tinha gostado disso e estava reagindo. Aí agora o Lula fez lá um trabalho de marketing para recuperar a imagem dele, saiu uma pesquisa dizendo que agora ele vence todo mundo no segundo turno, então o quanto desse dólar para cima é por causa dessa pesquisa, o quanto é por causa do pânico do mercado. É difícil separar as coisas, né? Mas assim, o conjunto da obra está bem complicado de operar. Mas nesse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, porque tem bastante coisa para falar, mas nós vamos dar uma luz aqui de planejamento, né? A questão é, você planeja e aí você executa conforme o gráfico vai desenhando aquele seu planejamento, né? Se por um acaso muda a configuração do gráfico, você faz um novo planejamento e não tem problema nenhum, tá? Então, aqui fora está muito mais fácil de olhar o mercado, e no Brasil, vamos ver, enquanto não tiver muita clareza, nós vamos operando de forma bem defensiva, tá? E a hora que a coisa clarear, aí nós nos posicionamos, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, clica no link da descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo, não tem muito o que falar, né? Todo mundo vermelhão, mesmo a China, que eu falei que não foi tão dramático o movimento, né? Mas ela também fechou negativo, né? E o SP 500 não preciso gastar muito tempo, porque é a imagem que estava na capa do vídeo, né? Então você vê, por exemplo, Apple tomando aqui 13%, Amazon 11%, Nvidia 14%, até o setor financeiro, olha, JP Morgan, que estava forte pra caramba, 13%, Bank of America 16%, Wells Fargo 13%, então realmente o negócio foi feio, né? E outros caras que também são fortes, né? Como a Chevron e a Exxon, tá vendo? 11% e 13% de queda. O pessoal aqui do setor de farmacêuticas também, que são muito fortes, né? A Lilly tomando 10%, a Merck 8%, então assim, complicado, né? A Meta aqui também levou aqui, estava com uma tendência forte, né? Levou aqui 12%, ou seja, consenso aí, o mercado praticamente todo caindo. Os que caíram um pouco foram esses caras aqui de consumer, né? Que são principalmente esses consumer staples, né? Walmart, Costco, Coca-Cola, McDonald's, esses caras. E o VIX, que durante a semana eu falei que a gente precisava ficar bem atento a ele, né, para ver se o fundo ia ser perdido ou não, e ele fez esse pivô de alta aqui, fechou a semana aqui com essa barra aqui na máxima, né, nos 45 pontos, e veja que nós, em poucos momentos, nós estivemos com o VIX tão alto, né, você vê aqui, nós tivemos em agosto de 24 nós tivemos aquela situação lá no Japão, do carry trade, né, onde chegou aqui a bater 65 pontos, e aqui no Covid ele bateu 85 pontos, mas é raro o VIX fazer isso, né, vou até trazer um pouco mais para cá,
Veja que nós temos aqui situações, olha lá, 2009, depois aqui 2016, né, quando a gente teve uma crise dos bancos lá, 2018 também. Então, assim, são bem raros os momentos em que o VIX chega nesse patamar. E aí o que eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer uma correlação aqui do VIX com o SP500, porque, em geral, quando ele dá essas disparadas, é uma questão de pouquíssimo tempo ele marcar fundo no mercado. Então, vamos lá. Então vamos ver aqui no curto prazo, né? Aqui embaixo eu coloquei o SP500 para vocês verem. Nós tivemos uma correção forte aqui e o VIX deu essa disparada, né? Aí vamos ver aqui o que aconteceu nesta 2024 quando ele deu essa disparada. Veja que nós temos aqui esse fundo que foi marcado e depois deste fundo aqui ele fez toda essa alta, né? Aí, quando foi outro momento aqui que nós tivemos, foi no Covid, né? Então, veja como coincide aqui. Obviamente, olha, ele deu essa espetada aqui, veio no mesmo patamar em que nós estávamos, o mercado já tinha caído bastante. Depois, ele ainda continuou subindo, né? E até marcar o fundo aqui, né? E aí, depois desse fundo, aí a gente sabe o que aconteceu, pivô de alta e tudo mais, né? Em geral, é o que acontece. Agora, o que eu chamo a atenção aqui do Covid, fala assim, tá vendo, o Covid ele fez aqui, vou até dar mais um, ele fez aqui uma barra parecida com o que aconteceu, nem tinha fechado na máxima, né, o que aconteceu essa semana, e depois ele ainda teve aqui, olha, mais 3 semanas de alta, eu concordo, mas a questão é, para e pensa e lembra o que estava acontecendo aqui, olha, no Covid, no Carnaval, quando fez isso daqui, olha, no Carnaval de 2020, faz uma retrospectiva do que estava acontecendo no mundo e a consequência disso ainda para demorar mais um mês aqui para a gente marcar fundo e veja o que está acontecendo no mundo hoje. O Trump colocou umas tarifas meio malucas lá e todo mundo vai agora sentar para negociar. Então, assim, tem o mesmo nível de dramaticidade, está morrendo alguém, então, assim, essa reflexão é importante a gente fazer. E agora aqui no longo prazo, eu quero mostrar para vocês, desde lá vamos pegar aqui de 2008, né? Então, o que costuma acontecer? Então, você vê aqui, olha lá, na crise de 2008 nós tivemos esse pico, depois ele deu ainda aqui uma espetada, né? Teve uma divergência, mas marcou aqui o fundo do mercado. Depois aqui nós temos em 2010, olha, marcando um fundo de mercado quando o VIX faz topo. Aqui depois em 2011, aí aqui nós tivemos essa daqui em 2015, depois uma nova aqui em 2016 e assim por diante, né? Em geral, esses spikes aqui do VIX marcam o fundo do mercado. É isso aí que eu queria mostrar para vocês, porque baseado nisso é que nós vamos fazer o nosso planejamento aqui de como vamos operar a partir da próxima semana. Então, agora colocando aqui os juros de 10 anos, né? Então fizemos esse pivô de baixa aqui, muito importante, né? Uma bela de uma barra. Esse negócio aqui tende a vir testar o fundo. E o porquê que isso daqui está acontecendo, né? Nós temos aqui essa grande consolidação, então ele deve vir testar aqui os 3,5. Isso daqui está acontecendo porque se você tem uma perspectiva de redução econômica, né, por causa das tarifas, guerra de tarifas e tal, né, e aí depois nós vamos ver o petróleo que também caiu, o que acontece é que não tem motivo para manter os juros altos, né? Então você tem uma perspectiva de redução de atividade econômica, então a inflação tende a cair, pessoal, tem gente que fala tem deflação, eu não acredito nisso, então os juros tendem a cair. Então o que acontece? O que é isso daqui? Isso daqui é uma corrida, lembra que quem vai comprar esses títulos do Tesouro, quanto mais você compra os títulos do Tesouro, você tem uma demanda maior pelos títulos, o preço do título tende a subir. Então, os juros é inversamente proporcional. Então, o que acontece? Se você tem uma corrida para pegar esses títulos que ainda estão pagando aqui 4 e pouco por ano de juros, porque a tendência é isso daí cair, o preço do TLT, dos títulos do Tesouro Americano, tende a subir e os juros tende a cair, tá? Então, essa é uma dinâmica normal de mercado, tá bom? Por isso que quando o pessoal fala a fuga para a segurança, né? Quando você tem uma perspectiva de recessão ou de desaceleração do crescimento, o pessoal corre para os títulos que é para garantir, para travar aquela taxa de juros que ainda está alta, que é o caso que está acontecendo aqui, tá bom?
Na Europa, também a mesma coisa, nós estamos aqui, é uma raiva quando o gráfico faz isso da Europa. Nós temos aqui uma semana bem de baixa, né? Então ele veio aqui para fechar aquele gap que tinha aberto no diário, depois das tarifas, né? E agora as coisas aqui também, a mesma coisa que eu falei dos Estados Unidos, vale para a Europa, né? Você tende a ter aqui uma desaceleração, então você tem uma consolidação, esse negócio aqui tende a voltar aqui para os 2%, tá bom? O Japão, que está numa tendência de alta aqui, ele está fazendo uma correção, né? Então desceu junto com todo mundo, tem uma linha de tendência aqui, vamos ver como é que ele reage aqui a essa linha essa semana, tá bom? E agora indo para o SP500. O SP500, olha, raramente você vai ver uma barra dessa, uma barra de quase 10% de queda na semana. É só procurar aqui no gráfico, veja que mesmo aqui em 2022 nós não tivemos nada perto de uma barra desse tamanho. Para você achar barras semanais desse tamanho, você tem que vir aqui para o Covid. Aí aqui no Covid você teve algumas barras de tamanho semelhante ou até um pouquinho maior. Acho que a maior barra foi 15% de queda aqui na semana, né? Mas de novo, volto a dizer, para e faz uma reflexão. O que está acontecendo no mundo tem algum paralelo com o que aconteceu no Covid? Então, assim, para mim está muito distante, né? E aí nós temos aqui um cara aqui para nos ajudar, que é o IFR, né? Então veja o IFR, eu vou até dar mais destaque nele aqui. Eu coloquei uma linha aqui do IFR quando bateu aqui no fundo, ele estava aqui nesse nível de 14%, né? E nós tivemos aqui uma queda de 35% no SP500, né? E o IFR veio para esse nível de 14%. Nós estamos aqui agora no nível de 20. Veja que raramente o IFR do semanal chega nesse patamar. Pode ver aqui, olha, nós temos Covid e depois nós temos aqui 2008. Então, foi essa queda aqui de 2008. Então, assim, ficou extremamente sobrevendido o mercado, né? E eu estou montando aqui a minha argumentação para falar sobre o meu planejamento aí para a semana, tá? Então, o que acontece? Nós temos essa situação aqui de sobrevenda extrema e nós temos aqui essa região aqui de bastante suporte, que é aqui entre os 4.800 e 4.900. Nós fechamos nos 5.060. Eu, sinceramente, eu gostaria, o meu sonho de consumo para essa semana é um candle assim, olha, ele abrindo aqui e fazendo um corpinho pequeno assim e uma sombra para vir testar aqui este 4.800, alguma coisa assim, tá? E esse IFR começando a parar de cair, tá? Então, esse daqui seria o meu sonho. Se isso daqui vai acontecer ou não sei. A análise técnica não é para prever o futuro, tá bom? Mas por que eu digo isso? Porque se ele vier nessa região aqui dos 4.800, você tem muito mais convicção de compra do que começar a comprar aqui nos 5.050, né? 5.060. Porque existe até uma atração para ele vir para cá, né? Agora, como é que vai ser esse comportamento? Será que ele vai... Não duvido essa semana aqui, nós temos uma semana de doji, uma semana parecida com isso daqui, quer ver? Com isso daqui, olha. E por quê? Porque foi muita volatilidade, né? Então todo mundo está querendo, como eu também, eu quero comprar, mas já está pronto para comprar? Ainda não, precisamos ter um sinal. Então eu estou esperando. Então, e aí eu vou vender? Putz, assim, pelos 60 minutos até dá para continuar vendendo, mas assim, sem posições muito grandes, né? Porque esse negócio pode virar para cima a qualquer momento. Com o VIX nesse nível de volatilidade, é difícil, né? Você fazer uma posição muito pesada, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui no gráfico diário, veja aqui o tamanho dessas barras, né? E ele chegou aqui pelo gráfico diário, tem uma região aqui dos 5.100 que até era interessante, né? Mas aqui nos 4.900, entre 4.900 e 4.800 seria mais legal de fazer a compra, né? Veja aqui que o IFR também no gráfico diário, ele também está num nível aqui de sobrevenda que raramente ele chega, né? Então, isso é uma informação interessante. E aí, o que acontece?
eu vou dizer a mesma coisa que eu falei durante a semana, né? Quando nós colocamos aqui o gráfico de 60 minutos, vou tirar isso daqui agora, o gráfico de 60 minutos, o que que tem? Por exemplo, na sexta-feira eu vendi aqui, né? E fizemos aqui, aliás, na sexta ou na quinta, agora já nem lembro, né? Eu vendi aqui, depois vendi aqui e tal. Eu sigo vendendo, né? Porque os 60 minutos está mandando vender. Então, se por acaso ele fizer qualquer configuração assim, ou lateralização tal, e perder, eu vou continuar vendendo pelos 60 minutos, tá? Não dormi vendido, não estou com uma posição vendida de swing trade. Por quê? Porque eu tenho medo de, a qualquer momento, com essa volatilidade, com esse nível de sobrevenda, o mercado abrir um gap de alta e começar a subir. Porque ele falou, putz, exageramos na queda, né? Então, eu não tenho coragem de ficar vendido nesse nível aqui em que o mercado está, tá bom? Mas vou operando aqui pelos 60. E aí o que acontece? Entre aqui os 5.100 e os 4.800, nós temos um range de 300 pontos, aonde qualquer momento em que o mercado, em qualquer lugar aqui, que ele pegar e fizer aqui um ombro, cabeça a ombro, qualquer coisa assim, onde começar a fazer um fundo mais alto nos 60 minutos e um pivô de alta, eu começo a comprar. Porque essa daqui é uma compra que, quando você olha aqui pelo gráfico semanal, nós estamos falando de um ativo em tendência de alta, né? Um mercado em tendência de alta, né? Quando você olha isso daqui, não tem como dizer que esse negócio aqui não está subindo, né? Então ele está fazendo uma correção e nesses momentos de correção são oportunidades para você marcar posição. Então o que acontece? Nós temos a oportunidade, independente de ele vir romper o topo histórico, que a gente não sabe se vai acontecer não, eu acho que não, de qualquer forma, daqui, dessa região aqui, em torno de 5.000, se ele vier fazer um teste aqui da região de 6.000, 5.900, de qualquer jeito, você tem aí 300, 400 pontos para andar aqui, né, numa compra, né, e mesmo que depois ele, né, não sei o que está acontecendo aqui, mas mesmo que depois o meu point fixo está fazendo isso daqui, peraí. Então, mesmo que ele subir aqui, marcar um topo mais baixo aqui nessa região e depois virar para baixo novamente para vir testar essa região aqui novamente, não tem problema nenhum. Você tem aqui um espaço grande aqui para operar com bastante volatilidade que ele pode fazer um movimento forte, né? Por causa do VIX que está naquele patamar, né? Então, esse é meu plano, é isso que está na minha cabeça e é assim que eu vou operar essa semana, tá bom? Espero que tenha ficado claro, se não ficou, deixa nos comentários aí as suas perguntas, tá bom? E o pessoal da sala aí do Método 10X a gente fala na segunda-feira ao vivo. A NASA, aqui, olha só, foi a queda mais intensa e já chegou aqui nesse patamar, né? Então ela fechou aqui no 17.300, esses topos aqui, olha, estão aqui no 16.700. Então a NASA que já está muito mais pronta para começar a fazer aquele movimento que eu falei de compra, né? E o Dow Jones também, olha só, fez esse rompimento aqui, uma barra gigantesca, raro, né? E agora nós temos toda essa região aqui de suporte nos 37 mil pontos, ele está nos 38.200. Também gostaria que ele viesse aqui para começar a reagir, também vai ser um momento de compra, tá? Pessoal, são nesses momentos de volatilidade que você tem as grandes oportunidades de movimento, tá? Não adianta ficar com medo mas também não adianta você simplesmente meter as caras e ignorar o gerenciamento de risco. Você vai operar o que você sempre opera, com o mesmo gerenciamento de risco. A única coisa é que você não pode ter medo de pegar a reversão nesses momentos, tá? O Russell 2000 também aqui, olha, tem cara que vai vir testar esse fundo agora, né? E indo para a Europa, nós temos a Alemanha, que olha só, fez uma barra também gigantesca. Raramente a Alemanha faz isso daqui, né? Nós até esperávamos, né, que aqui ele tinha vindo testar esta linha, né? E se ele perdesse esse fundo aqui tinha uma correção, mas foi um negócio que foi exacerbado aí no fim da semana, né? Então, seria muito legal se esse DAX alemão vier aqui nessa região dos 19 mil pontos, né? Porque aí você encontra com essa linha de tendência, encontra com a média de 50, encontra com esses topos e fundos aqui. Seria muito legal se ele fizesse isso aqui essa semana, tá? Mas a estratégia de operação é a mesma
que eu falei lá para o S&P 500. Todos os ativos são a mesma coisa. Então, enquanto estiver fazendo pivô de baixa nos 60 minutos, a gente continua vendendo. Quando ele virar para cima e começar a fazer pivô de alta, a gente começa a comprar, tá? Aí aqui, o Reino Unido também já chegou aqui numa reunião. O Reino Unido é muito volátil, né? Chegou aqui numa região muito importante aqui, vamos ver como é que ele reage, né? Se ele reagir, pode dar compra essa semana já. A França também chegou aqui na linha de tendência, ainda pode ser que caia mais um pouco aqui para testar os 7.000, né? Não sei, a França é menos confiável. Indo agora para os setores, vamos passar rapidamente pelos setores. Veja que o setor de transporte está precificando aqui recessão, né? Uma redução de atividade econômica, não precisa ser recessão necessariamente. E aí, aliás, deixa eu falar uma coisa, tá? De novo, tirando sempre a questão política, porque eu não gosto de nenhum político, tá? Mas isso que está acontecendo no mercado, na minha opinião, está muito alinhado com o que o Trump quer que aconteça. Para mim, o Trump está provocando uma volatilidade e talvez até uma curta recessão com isso tudo que ele está fazendo, com o objetivo de baixar a taxa de juros fortemente, porque ele tem 9 trilhões de dólares para renovar de títulos do Tesouro. E se ele renovar esses títulos com essa taxa de juros de 4%, vai ser uma coisa que os Estados Unidos já está pagando 1 trilhão de dólares de juros por ano, né? Ele precisa reduzir esse negócio. Então, assim, olhando a economia dos Estados Unidos, faz muito mais sentido fazer uma putaria agora para forçar o Banco Central e todo mundo baixar os juros, né? Ou seja, todo mundo ficar com medo, correr para os títulos americanos para fazer os juros despencar, e aí ele consegue renovar essa dívida com juros muito mais baixos e tirar esse peso do orçamento americano, que é essa despesa com dívida, né? Em despesa com juros. E então, assim, apesar de toda a loucura, para mim essa loucura faz sentido dentro da estratégia dele. Não dá para saber se é isso mesmo que ele está fazendo, tal. Para mim é o que parece, tá? Então isso daqui está muito alinhado com o objetivo aqui, setor de transportes fazendo isso. O setor financeiro, que era um setor bem resiliente, olha, fez o pivô de baixa, e agora esses bancos aqui, quando eles chegarem aqui nessa região, acho que vai ter muita oportunidade de compra, tá? Os bancos muito bons americanos, né? O sistema elétrico está vindo aqui testar o fundo da consolidação, não sei se perde. O setor de tecnologia, né, mais parecido com a Nasdaq, veja que já chegou aqui com a Nasdaq nesse região de suporte. Né. O setor de utilidades, veja que apesar da queda aqui, ainda não perdeu o fundo. Né, e o consumer staples também está tranquilo. Né, nós temos várias empresas aqui ainda boas. Né. Indo agora para a China, veja que nós tivemos uma semana de queda, mas a China, veja que ela não sentiu tanto, né? Se você for olhar, fala assim, putz, a China vai ter problema com tarifa. Realmente, a China poderia ter feito como a Alemanha, né? Uma barrona aqui para vir testar aqui o fundo, e não fez, né? Então, isso daí é uma coisa para ficar atento, né? Veja o Japão. O Japão sofreu bastante, né? Então, a China poderia ter feito igual. Agora, o Japão, a dúvida é, ele vai se segurar aqui nesses 34 mil ou ele vai vir aqui até os 30, 31 mil? Vamos ver, né? Se ele perder essa região, tem mais espaço para cair aqui, né? Os mercados emergentes também sofreram, né? Como todo mundo, mas ainda não perdeu o fundo. O EWZ sofreu, né? Por causa da disparada do dólar, né? Então, o que acontece? Agora, se a gente perder esse fundo aqui dos 24, nós podemos voltar aqui para casa dos 20, né? Então, assim, não podemos esquecer que nós temos uma tendência de baixa nesse negócio aqui, e se fizer mais um pivô de baixa, nós podemos ter uma queda, né? E isso daqui pode ser potencializado de novo, né? Se o dólar reagir para cima e o índice continuar caindo do jeito que está caindo. Indo agora para as commodities, nós temos aqui o petróleo como a estrela, né? Veja que perdeu definitivamente esse fundo aqui dos 70, né? Então agora, o que acontece? Abriu a porteira para a gente vir para uma região, talvez 55, não sei se chega a isso, né? Mas o que acontece? Se o petróleo fizer qualquer reação aqui de pullback nessa região de 70, pode ter uma oportunidade de venda, tá bom? Isso é outra coisa que está alinhado com a estratégia do Trump, tá? Então, assim, eu não...
tem que ficar claro que, apesar de o pessoal falar que o Trump é maluco, tal, não sei o quê, tem muita gente competente por trás dele e existe um plano, tá? E não é um plano desconhecido, é um plano que ele fala desde que ele é empresário há 40 anos, então ele fala que precisa fortalecer a indústria americana, precisa tarifar os importados, precisa baratear a energia, o negócio do drill, baby drill, ele falou a campanha inteira, então para quê? Para baratear o preço de energia, baratear o preço do petróleo. Então assim, apesar do caos que está acontecendo, é uma estratégia bem sucedida em termos de execução. Ele está conseguindo fazer muitas das coisas que ele prometeu. Se o conjunto da obra vai ser bom para os Estados Unidos e para o mundo, só o tempo dirá. Mas ele está realmente executando o que ele falou, tá bom? Então a gente tem que continuar achando que esse negócio é essa direção. Então o petróleo deve continuar caindo. Minério de ferro também aqui continua bagunçado. E outro tanto o petróleo quanto o cobre, eles precificam, e o setor de transporte, eles precificam desaceleração econômica, né? E a desaceleração econômica é boa para cortar juros. Então a gente vê aqui que o cobre fez uma bela de uma queda, ainda não perdeu o fundo, não perdeu a tendência, mas é um sinal aí, né? O ouro nós vamos gastar mais um tempo aqui falando também. Então, o ouro, olha só, essa semana aqui ele está aqui na linha de retorno do canal, marcou aqui um topo. E eu digo isso daqui porque eu sei que tem muita gente que está operando ouro, que está comprando ouro. Então, eu vou fazer uma análise junto com vocês aqui para trazer vocês para a mesma conclusão que eu cheguei, para vocês estarem preparados para fazer essa operação. Então, o que nós temos aqui? Veja aqui, ó, desde que começamos aqui, na região dos 1.800, nós tivemos aqui uma perna de alta que andou aqui quase 20%, certo? Aí, depois dessa perna de alta, o que aconteceu? Quanto tempo ele ficou aqui de lado? 84 dias, 11 semanas. Então, 11 semanas são praticamente aí 3 meses, né? Aí depois, o que acontece? Ele pega, rompe aqui, faz mais uma pernada, anda quanto? Anda 20%. Aí, ele, depois que faz esse topo, ele fica aqui nessa mesma região, quanto tempo aqui? 15 semanas. Aí, ele faz o rompimento aqui e anda quanto? 21%. Aí, depois que ele andou 21% aqui do topo, ele ficou quanto tempo aqui para romper novamente? 12 semanas, 3 meses. E agora, o último movimento que ele fez aqui dessa pernada foi de quanto? 21%. Então, se a história se repetir, o que nós podemos esperar aqui? Nós podemos esperar, a partir daqui, um período aqui de mais ou menos 3 meses nessa região dos 3 mil dólares, tá? Até ele vir tocar esta linha de tendência novamente, né? E então ele deve ficar fazendo isso daqui agora e depois fazer um novo rompimento para novas compras, tá? Então assim, quem está comprado no ouro não precisa se preocupar, ele vai ficar fazendo isso daqui, você tem que esperar. Se quiser encerrar e para usar o dinheiro fazer outra coisa, esperar um próximo rompimento, também fique à vontade. Agora, você tem que saber que essa é a dinâmica do ativo, tá? E isso é característico do ouro, então opere com as características dele a seu favor, não contra você, tá bom? Seguindo aqui a prata. A prata também sofreu, né? Porque a prata é mais ligada também à produção, como o cobre, né? Então não tem jeito, prata só tem compra se romper os 35. Seguindo aqui agora para as moedas. O DXY, veja que ele acionou essa bandeira de baixa aqui, né? Mas ele reagiu aqui na sexta-feira, né? Então, de qualquer jeito, olha, o DXY vai ficar consolidado aqui. Aqui tem outra coisa também que eu preciso falar. Falei que o vídeo ia ser longo hoje porque tem muita coisa acontecendo. Dentro da estratégia do Trump, quem quiser tem lá, tem um PDF do cara, não lembro o nome do cara, que escreveu lá o Acordo de Mar-a-Lago, né? Está sendo chamado Acordo de Mar-a-Lago, é o que está por trás aí de toda essa estratégia econômica do Trump, né? Então, dentro desse acordo, uma das coisas que eles precisam fazer é enfraquecer um pouco o dólar, porque por várias razões, mas principalmente para trazer um pouco de força para
as exportações, para a indústria americana, né, e também enfraquecer as importações. Então, além das tarifas, ainda tem esse negócio do câmbio. Né. Isso é uma coisa que é muito comum, tá bom? Os países fazem isso, eles administram isso. E esse acordo de Mar-a-Lago, nós temos acordos interessantes. Né? Então, desde a Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods, depois o acordo do Hotel Plaza e assim por diante, já teve várias vezes em que os países sentaram, os principais países, né, as principais moedas, né, Estados Unidos, na época a China ainda não era importante, mas Estados Unidos, Japão e a Europa, né, França, Alemanha, Reino Unido, às vezes o Canadá participa, tal, mas é basicamente isso daí. Então, o que acontece? Quando você tem distorções da moeda, você cria um desequilíbrio no comércio internacional. E sobre a ótica dos Estados Unidos, neste momento existe um desequilíbrio do comércio mundial. Tá? Então você pode. E por que aconteceu esse desequilíbrio? Por conta da entrada da China na OMS e por conta também do padrão dólar, né, desde o acordo de Bretton Woods e depois em 71, quando tirou o lastro no ouro, né, tudo isso daí aconteceu várias coisas ao longo desse período. Né. Então, a gente vê aqui o DXY, você vê que tem períodos onde, por exemplo, aqui em 83, o que aconteceu aqui em 83? Lembra que os Estados Unidos vinha de um período de inflação muito alta, e aí o que eles tiveram que fazer? A taxa de juros dos Estados Unidos chegou a 15%. Então, com a taxa de juros 15% de títulos americanos, o que acontecia? Uma chuva de dinheiro indo para os Estados Unidos. Então, o dólar se fortaleceu demais e o DXY chegou aqui a 160, né? E então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer aqui o Plaza Accord, que foi chamar todo mundo e falar assim, olha, nós precisamos que vocês vendam títulos do Tesouro Americano tal, para voltar a enfraquecer um pouco o dólar e não sei o que, para rebalancear essa situação, porque está insustentável. Aí o que aconteceu? Esse acordo foi bem sucedido e esse negócio aqui voltou aqui para o patamar de 80. Né? Aí depois nós tivemos de novo aqui um momento ali nos anos 2000, onde os Estados Unidos se fortaleceu bastante também, né? Bolha.com tal, chegou a 120. Aí depois, o que aconteceu aqui? Com a Bolha.com, nós tivemos a crise, teve que aumentar juros, blá blá blá, e aí, de novo, a moeda se valorizou. E assim por diante. Né? Agora, nós estamos num patamar que seria razoável, né? Mas na opinião dos Estados Unidos, não está razoável. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Estou mostrando isso aqui porque isso é uma coisa comum, esses acordos. Né? E esse negócio das tarifas, essa bagunça toda que o Trump está fazendo, é para chamar todo mundo lá em Mar-a-Lago, né, e falar assim, vem aqui Japão, China, Europa, vamos sentar e vamos fazer um acordo aqui, porque a gente pode tirar essas tarifas se a gente fizer uma administração aqui para o DXY voltar para o patamar de, sei lá, 80, 90. Porque aí, ao invés de eu ter que colocar tanta tarifa, eu pego e enfraqueço a minha moeda, os meus produtos ficam mais baratos para eu exportar e os produtos de vocês ficam mais caros para eu importar. Então, ao invés de eu ter que colocar tarifa, a própria moeda faz esse jogo. Tá? Então, isso daí é comum, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o Yuan chinês. Aqui. O Yuan chinês é obviamente, é uma moeda que é manipulada, né? Por razões óbvias, né? Então a gente vê aqui, olha, quando a China entrou ali na OMC, o que eles fizeram? Eles saíram aqui de um patamar de 5 yuans por dólar e foram para um patamar de 8 yuans por dólar. Eles desvalorizaram a moeda deles. E quando eles valorizam a moeda, o que acontece? Todas as mercadorias deles ficam mais baratas. E eles seguraram esse negócio aqui, olha, até aqui a crise de 2008. Aí depois da crise de 2008 teve uma desvalorização e tal, mas o que acontece? Durante todo esse período, os produtos chineses ficaram muito mais baratos do que o resto. E isso é uma forma de dumping, né? E é isso que e até hoje está controlado aqui, nesse patamar aqui de 7 e tudo mais, né? A China faz isso daqui. Então, o que o Trump quer? Usando o exemplo aqui da Alemanha, mas da Alemanha não, da China, né? Depois eu vou falar da Europa.
O que o Trump quer é falar assim, ô China, vamos fazer o seguinte, eu tiro essa tarifa aí de 34%, acho que foi 34%, né, que eu coloquei em você, desde que você valorize o seu câmbio aqui para o nível de 5, 6. Porque aí eu não vou precisar fazer tarifa, porque o próprio câmbio vai ajustar o preço. Então, isso faz parte da negociação. E aí eu vou mostrar aqui o euro, que também tem essa situação, olha só. O euro já chegou aqui no ano de 2008, ele estava a 1,65, chegou a 1,65. Agora está quase 1 para 1, né? Então, o que acontece? E aqui é o contrário, né? Então, um euro comprava 1,65 dólares. Então, o que acontece? Para o americano comprar uma Mercedes, uma BMW, com o euro a 1,65, era muito mais caro, né? Então, você não precisava ter tarifa. Só que o que acontece? Quando você coloca 1 para 1, aí o negócio fica diferente. Então, o que acontece? O que o Trump quer com tudo isso daí? Fala assim, escuta, eu tiro a minha tarifa, mas você valoriza o seu euro para aqui para, sei lá, 1,30, 1,40. E aí a gente volta ao jogo. Acho que nem precisa tanto, né? Se chega aqui no 1,20 já é o suficiente para rebalancear esse negócio. Então, tudo isso daí faz parte aí de um arcabouço de negociação que o governo Trump está preparando. E eu estou falando isso aqui para vocês, que é para... o que acontece? Quando você olha essa fotografia dessa forma, é completamente diferente de você olhar e falar assim, nossa, o mercado panicou, é o fim do mundo, agora vai acabar o comércio internacional e não sei o quê, então eu vou vender a vida. Não é isso daí. Você tem... vão ter movimentos em que vão surgir oportunidades de compra, tá? Então, muita calma nessa hora. Seguindo aqui, então, vamos falar agora do Bitcoin, que é outra surpresa também. Tem mais coisa para falar aqui do Bitcoin. O Bitcoin, ele está demonstrando uma resiliência surpreendente. Eu ainda acho que o Bitcoin vai fazer esse pivô de baixo e vai vir aqui na região aqui dos 70, talvez até menos, tá? Mas o que acontece? Normalmente, o Bitcoin ele acompanha a Nasdaq. E veja como ele foi resiliente essa semana e manteve o preço aqui na casa dos 80 e pouco mil dólares. E eu vou mostrar para vocês aqui como ele acompanha a Nasdaq. Eu vou colocar aqui o gráfico da Nasdaq e vocês verem a correlação dele aqui. Vou colocar aqui desde 2020, né? Porque aí fica mais perto, né? Então veja como quando a Nasdaq sobe, o Bitcoin sobe junto. Quando a Nasdaq começa a fazer pivô de baixa, o Bitcoin também corrige. E aí quando a Nasdaq começa a subir, o Bitcoin vai junto. E agora, olha só a divergência que nós temos aqui. A Nasdaq fez toda essa correção, veio testar esta região aqui, e o Bitcoin se segurou aqui. Então, assim, tem vários motivos para isso daí acontecer, obviamente, né? Tem todo esse negócio de reserva nos Estados Unidos, os países estão indo para reserva, blá, blá, blá. Mas é uma distorção que normalmente se ajusta, tá? Então, assim, não estou dizendo que o Bitcoin vai vir aqui. Se o Bitcoin vier nos 50, cara, aí é coisa para você vender a casa e comprar Bitcoin, tá? Cada um faz o que quer, mas assim, é um nível de você ter que carregar mesmo os 50 mil, tá? Mas pelo menos aqui nos 70 mil, eu acho que ele tem obrigação de ir. Então, minha leitura sobre o Bitcoin continua a mesma, ainda podemos ter mais correção, tá bom? Mesma coisa o Ethereum, né? Então, o Ethereum tá com cara que vai perder esse fundo aqui, e ele pode vir até aqui, né? Existe esse trade. E assim encerramos as moedas. Então agora vamos para as principais, as magníficas, né? Aliás, teve uma frase do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, numa entrevista ele perguntaram para ele, falou assim, tudo isso aí que vocês estão fazendo não pode ferrar com os MAGA, né? A MAGA é o movimento, né, de Make America Great Again, né? Porque a bolsa está detonando e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, isso que está acontecendo é um problema das MAG, das Magníficas 7, né? E não dos MAGA. Então eu falei assim, esse é um problema de estoques. Então isso daí vai se ajustar com o tempo e o movimento MAGA, de Make America Great Again, ele faz parte de tudo isso daí que eu estou explicando para vocês aqui.
e que vai continuar, tá? Então é uma mensagem forte, né? O secretário do Tesouro falando que não está olhando o S&P 500, né? Bom, então agora falando aqui de Apple, o que é? A Apple está aqui nessa região de suporte, uma bela de uma barra aqui, chegou aqui nos 50%, vamos ver como é que vai reagir, né, na segunda-feira, mas ainda tem aqui a última retração de Fibonacci aqui na região dos 180 e tem esses fundos aqui na região dos 160. Então assim, de qualquer jeito, qualquer lugar aqui onde fizer um sinal de compra, a Apple continua sendo Apple, né? Aí, obviamente, tem o negócio das tarifas e não sei o que, vai encarecer o preço do iPhone, porque ele é fabricado na China, blá blá blá. Mas, de novo, né? Ainda vai rolar muita negociação antes disso daí. A Microsoft também, olha, fez um pivô de baixa e faz todo o sentido. Microsoft nessa região dos 340 ou na região dos 300 é uma compra maravilhosa. Então, qual que é a análise aqui? É a mesma coisa que eu falei do S&P 500 lá no começo. Pô, pega esses 60 minutos aqui da Microsoft e vai operando ele nessa tendência de baixa aqui. Então, assim, ó, marcou topo, virou para baixo, fez pivô de baixa, é venda e continua fazendo isso daqui. Até a hora que ele marcar um fundo e começar a reverter essa tendência, romper aqui essa linha de tendência de baixa que ele está fazendo de 60, e é a hora de você começar a olhar a compra de novo, tá? Então não precisa se desesperar, segue o fluxo do mercado, tá bom? A Amazon, também a mesma coisa, são todas muito parecidas, né? Então, vindo aqui perto dos 50% de FIBO, ainda pode cair mais, segue a mesma recomendação. O Google já está aqui nos 50% de FIBO, né? Caiu bastante, pode fazer um pivô de baixa e cair mais, segue a recomendação. A Meta, ela está ainda na primeira retração de Fibonacci de toda essa perna aqui. E a Meta tem aqui uma situação interessante. Então, eu gostaria de comprar essa Meta na região dos 350. Por quê? Veja que nós temos esse canal de alta aqui. Obviamente, teve essa violação grande aqui, que foi o negócio lá do metaverso, né? Mas se você excluir esse metaverso, você tem esse grande canal aqui, que faz bastante sentido, né? Isso daqui a gente pode ser tratado como uma violação desse canal. E você olha aqui que a linha intermediária do canal é exatamente onde o preço está agora. Então, o que acontece? Ele, em raros momentos, ele viola essa linha intermediária, né, e vem testar aqui o fundo. Então, se ele der essa oportunidade de violar e vir testar esse fundo nessas regiões aqui de retração de Fibonacci, de topo de 2021, putz, nesses 350 seria uma oportunidade gigantesca de compramento, tá? Mas enquanto isso, segue na tendência de baixa, tá? Eu acho que eu estou reforçando bastante, mas eu quero que fique bem claro, tá bom? Enquanto o mercado estiver caindo, deve seguir vendendo, tá? E vão surgir oportunidades, que eu não sei se vai ser essa semana ou mais para frente, mas em algum momento vão surgir ótimas oportunidades de compra, tá? Se você não tem conta no exterior, você pode operar com BDR no Brasil, ou ainda dá tempo de você abrir uma conta no exterior para comprar essas oportunidades, tá bom? Que vão surgir. A Netflix também, olha só, está bem forte, né? Ainda nem fez o pivô de baixa como as outras, né? Então pode ser que ela pare aqui na primeira retração de Fibonacci e tal, tá ok. A Nvidia está prestes a perder esse fundo, veja que ela está na primeira retração de Fibonacci de toda essa perna aqui, e aí nós temos ainda esse 50% e o 61,8% aqui. Então, em algum momento aqui, essa Nvidia vai dar uma oportunidade de compra, mas por enquanto é só venda em Nvidia, tá? Fica claro, pessoal, o mercado está para baixo, então cabeça de venda, tá? Por enquanto é cabeça de venda. Só não fica fazendo swing trade com um stop grande, porque você pode tomar uma porrada contra, né? Vai no gráfico de 60 minutos, no máximo no gráfico diário, e vai vendendo aí as oportunidades que tiver até o mercado marcar fundo, tá? E por último aqui, eu deixei a Tesla, porque a Tesla, eu tenho falado bastante da Tesla, e cada vez os rumores do Elon Musk saindo do governo aumentam, né? Já saiu até da boca do Trump, né? Falando que ele pode sair a qualquer momento, mas também ele pode ficar o tempo que ele quiser. E aí, o que acontece? Nesta semana, onde todo mundo meteu essas barronas aí de 10% a 15%, a Tesla teve uma
uma semana aqui negativa, mas ele continuou nessa ilha aqui, né? Não perdeu o fundo. E a Tesla, para ela meter uma barrona dessa daqui, para ela fazer isso daqui, seria muito fácil, né? Então ela poderia ter perdido essa ilha e vir testar aqui esse fundo. E não fez. Então isso me chama muita atenção, tá? Então a Tesla é um ativo que está realmente me chamando a atenção como uma possível oportunidade. Eu posso estar com viés, porque eu acredito muito no negócio do robô Optimus. Eu acho que isso daí vai ser revolucionário, porque hoje a Tesla só tem receita. Hoje o valuation da Tesla é de uma montadora, né? E ela tem uma série de serviços aí que estão dentro do guarda-chuva da Tesla, né? Então, assim, o que é? Receita de venda e margem da montadora, né? E aí a venda dela está meio no pico, né? Então, realmente faz sentido aí isso acontecer com o preço. Além de tudo que está acontecendo aí com o negócio de vandalismo e tal. Mas o que acontece? Imagina que é uma coisa parecida com o que aconteceu com a Apple e com a Microsoft, lá atrás, né? A Tesla vai migrar para um modelo de receita recorrente, como a Microsoft fez quando ela lançou lá o Office 365, acho que é, né? Que você não, antes você comprava, né, o Office, agora você paga uma assinatura, né? Então, a Tesla com os robotáxi e o Optimus, eles vão ter, o plano deles é ter um serviço de aluguel. Então você recebe o seu, ao invés de você pagar, sei lá, $30 mil no seu robô, você recebe o seu robô em casa e paga $300 por mês. E aí tem manutenção incluída, blá blá blá. Se você falar assim, putz, $300 por mês é pesado, né? Depende do ponto de vista. Por exemplo, se eu pegar um robô para colocar para trabalhar na obra para construir meu prédio lá, o que é mais barato? $300 por mês para ter um robô ou pagar um custo, que o custo do funcionário sai mais ou menos uns $2 mil para ter um funcionário lá, um pedreiro fazendo alguma atividade repetitiva. É muito mais barato que um robô, né? Então, isso vai se aplicar em um monte de coisas. Então, é isso que eu acho que ainda não está no preço, tá bom? Mas não tem sinal de compra, tá? Precisa esperar o gráfico nos mostrar. Então, depois de quase uma hora falando sobre o mercado americano, agora eu vou tentar resumir e falar do mercado brasileiro. Então vamos lá. Olha, turma, nós tivemos aqui uma surpresa bem interessante, né? Que foi os juros perdendo o fundo aqui. E agora essa bandeira aqui começa a ficar, volta para o jogo, né? Essa bandeira aqui, então nós podemos aqui ter os juros caindo mais um pouco, né? E aí o que acontece? Esse movimento dos juros para baixo, ele se alinha com esse movimento do dólar para cima, né? Que o dólar deu toda essa porrada aqui, né? Então, por quê? O que acontece? Se você paga menos juros, aquele carry trade não faz tanto sentido, né? E o movimento aí de queda de juros, eu realmente não entendi. Como eu disse, tem muita coisa acontecendo e é difícil você separar o que é o que neste momento, tá? Então, nós temos que seguir o gráfico. Então, assim, o gráfico aqui de juros, ele está numa bandeira de alta e o bandeira de alta nada mais é do que um canal de baixa. Então, enquanto ele continuar fazendo esse movimento, nós temos que respeitar isso daqui para ele continuar fazendo isso daqui, tá? Até prova em contrário. E o dólar, nós temos aqui, nós tínhamos, até o semanal já viu, essa barra aqui não precisa falar muita coisa, né? Já estava numa região aqui mais ou menos de suporte, né? Então, assim, ir contra essa barra aqui, ela fala por si só, né? E aí, quando a gente vai aqui para o gráfico diário, veja que nós tínhamos, e aqui eu acho muito legal a análise técnica, né? Porque nós tínhamos essa bandeira de baixa que foi acionada, veio aqui, aí ele acionou uma outra bandeira, né, que estava aqui. E quando você perde a bandeira, o que você faz? Você projeta essa bandeira aqui para baixo. Então você pega, eu vou fazer aqui junto com vocês, eu vou fazer até no gráfico de 60 minutos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? O que nós temos aqui. Eu vou apagar essa bandeira e aí eu vou fazer uma nova aqui. Então, nós tínhamos este movimento aqui, né? E isso daqui. Aí eu pego, eu coloco aqui em aparência a linha intermediária, né? Então, quando isso daqui acontece,
que ele perde o fundo aqui dessa bandeira, o que eu faço? Eu projeto toda essa bandeira aqui para baixo, né? Então, o que eu faço aqui? Eu trago isso daqui aqui para o fundo, e aí a linha intermediária passa a ser esta linha aqui do rompimento, né? Então, opa, o negócio aqui ficou assim, isso. Então, o que acontece? A projeção dessa perda aqui, desse adicionamento dessa bandeira, era mais ou menos aqui, né? Até violou um pouquinho, né? Mas veja que legal. E agora, o que ele está fazendo? Ele está voltando aqui para cima novamente, né? Então, nós vemos que o dólar, ele, caramba, bagunçou totalmente aqui a minha bandeira. Isso, agora sim. Agora sim. Está fazendo mais sentido. Então, agora, ele chegou aqui no topo dessa bandeira. Então, assim, essa bandeira ficou uma bandeirona, né? Isso quer dizer que vai cair mais? Eu não sei, mas o dólar veio aqui numa região que já é uma região de briga, né? Já quase nos 5.900, né? Então, aqui, olha, ele ficou bastante tempo aqui perto dos 6, né? Eu acho que ele deve vir aqui até os 6, mas de qualquer jeito, veja que foi um movimento, assim, realmente inesperado, né? Então, o mercado brasileiro está bem complicado de operar, tá bom? Olhando aqui o índice, o que nós temos? Nós tivemos aqui um gap de baixa, tivemos que operar como gap de fuga e mais uma venda aqui. E ele até violou aqui a última retração de Fibonacci dessa perna de alta aqui, né? Então agora, o que nós precisamos saber? Ele vai se segurar aqui nessa região ou ele vai vir testar esse fundo? Só o tempo dirá, e essa semana nós vamos operar. Como ele está para baixo, ele deixou uma bandeirinha de baixo aqui. Qual que é o trade que está na mesa? É esse trade de venda aqui, perdendo aqui os 127 mil pontos, né? Então, é o trade mais óbvio dessa semana, começando na segunda-feira, tá bom? As small caps. Também eu falei que eu não estava confiando muito na alta dessas small caps, deixou aqui esse candle, onde tem uma venda aqui também, né? Indo para os setores, nós temos aqui o setor financeiro, que também, olha, marcou o topo. Agora, será que ele vai ficar aqui nessa consolidação e vai voltar aqui? Eu não sei, né? É uma possibilidade. Ele não teve força para romper. O setor de materiais básicos rompeu aqui o fundo, né? Então, assim, muito feio, e isso daqui está alinhado aí com o resto do mundo, né? O setor de utilidades continua resiliente, assim como nos Estados Unidos, né? O setor industrial voltou a testar fundo aqui, né? A VEG está bem pesada, né? O setor imobiliário, esses dois setores aqui que estão me deixando com a pulga atrás da orelha, né? Eles não caíram, né? Tanto o setor imobiliário quanto o setor de consumo, eles não caíram, mas estão com um cara aqui de marca topo, né? E por que eles não caíram? Porque os juros caiu, né? E tem essas benesses do governo aí que estão ajudando também na imagem do Lula, né? Mas será que aguenta? Eu não sei se aguenta não. Para mim isso aqui ainda é tendência de baixa e eu acho que pode vir mais queda, tá? Nós temos aqui um clássico que o clássico do short squeeze, que essa semana aqui já começou a entregar rapadura, né? Bahia, configuração de venda para Bahia essa semana aqui, né? Então, assim, a partir daqui já podemos começar a operar vendidos novamente, né? Aqui um stop gigantesco, com perigo de você ainda tomar mais short squeeze, né? Mas tá cara de que vai dar venda essa Casa Bahia essa semana. Cuidado com o preço do aluguel, tá bom? E agora, para finalizar, os papéis aqui da Bolsa, né? Vejo o Itaú, apesar de ter marcado esse topo, ainda está resiliente. Quando a gente olha aqui, quando a gente olha aqui no gráfico diário, essa linha de tendência aqui está bem clara, né? Se ele perder essa linha de tendência, aí ele vem para essa região aqui dos 30, né? O Bradesco, veja que não aconteceu nada, né? Até que foi resiliente, né? A Sambi, agora que se perdeu o fundo aqui dos 26, tem venda essa semana. O Banco do Brasil também está resiliente, né? Está se segurando aqui em cima. A Vale entregou a rapadura aqui e deve dar mais queda essa semana aqui. Então, se perder aqui os 52, tem venda.
A Petrobras, o petróleo caiu, né? Obviamente é difícil aqui, né? Ainda temos aqui essa tendência de alta, né? Mas se ele perder esse fundo aqui, pode abrir espaço para mais quedas em Petrobras. Então vamos ver essa semana, né? Lembrando, o mercado não caiu tanto porque os bancos seguraram, né? Se a Petrobras também não perdeu fundo. Se a Petrobras perder fundo, a Vale continuar caindo e os bancos pararem de subir, aí a gente pode ter uma queda mais acentuada aí do Ibov, né? A B3 tem venda aqui, né? Perdendo os 12 aqui, tem venda. A VEG, agora ela está numa hora da verdade aqui, porque nós temos essa linha de tendência desse canal que vem de lá de trás, né? E temos aqui essas retrações de Fibonacci, né? Então, essa semana aqui é a hora da VEG se segurar, né? Se ela não se segurar, aí nós podemos falar realmente de uma reversão de tendência. A Magalu, também do time da Casas Bahia, né? Eu acho que isso daqui já está estolando essa alta aqui, apesar de o pessoal estar falando que pode ter oportunidade de short squeeze, não tenho tanta certeza, né? Eu acho que em algum momento esse negócio aqui vai voltar a virar para baixo e vai dar mais venda, tá bom? E para finalizar agora, as commodities, cuidado com as commodities, tá? O mercado tá, se vier, como o mercado está com essa cara aí de recessão, as commodities podem corrigir, tá? Então nós estamos vendo aqui o milho agora testando esse suporte aqui, o boi rompeu, mas ele está falhando aqui em andar, né? O boi deveria fazer um negócio parecido com isso daqui, né? Quando rompeu, ele faz uns candles e vai, né? Aqui ele está falhando. Então, assim, eu não deixaria o boi voltar, não, tá? Se quem está comprado já aperta o stop porque está perigoso. A soja, olha só a barra da soja aqui de baixa, né? A soja, se ela perder esse fundo aqui, fica. Aliás, ela já perdeu o fundo aqui, né? Então pode abrir venda na soja, tá? E o café também, olha só, eu cansei de falar para o pessoal, né? Cuidado, porque o café você tem que comprar realmente quando ele faz o rompimento, né? E aqui, olha, ele está enroscado, né? E essa semana aqui foi uma semana negativa. Então, assim, ele pode ficar aqui por mais tempo ou pode até perder. Então, assim, se você está posicionado no café, não deixa esse negócio descer mais não, tá? Tem que estopar, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer. Espero ter ajudado. Vídeo longo, faz tempo que eu não faço vídeo tão longo, né? Mas aconteceu muita coisa essa semana, está acontecendo muita coisa no mercado, então a gente precisava explicar mesmo, né? Espero que vocês gostem. Deixe seus comentários aí se tiver dúvida e a gente responde, tá bom? Então, se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MétodoDX, link na descrição do vídeo para aproveitar todas as oportunidades que a gente fala aqui.